Sem mais delongas, nós vamos passar para a nossa primeira palestra. Todos nós teremos agora o privilégio de ouvir a palestra do Sr. Ricardo Vargas, com o título Desafios do Gerenciamento de Projetos Humanitários dentro do Escritório de Serviços de Projetos das Nações Unidas, o famoso UNOPS. Na palestra, o Ricardo Vargas irá discutir como gerenciar mais de 1.300 projetos em 120 países, com um time de 300 gerentes de projetos. Desafios logísticos, de segurança, de desenvolvimento de capacidade nacional precisam ser analisados minuciosamente para produzir os resultados esperados na melhoria da vida de comunidades e sociedades afetadas por guerras, ações terroristas, desastres naturais e conflitos étnicos e religiosos. Ricardo Vargas é especialista em gerenciamento de projetos, portfólio e riscos, com experiência de mais de 15 anos em infraestrutura, telecomunicações, energia, setores de finanças e de tecnologia da informação. Ele é o primeiro latino-americano a ser eleito presidente do Conselho do Project Management Institute, a maior organização de gerenciamento de projetos do mundo. O Sr. Vargas é engenheiro químico e possui mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais e certificados da George Washington University e ainda a Faculdade de Direito de Harvard e de Massachusetts. Vamos receber, então, o Sr. Ricardo Vargas. Bem, gente, bom dia. Além dessa apresentação, eu sou a pessoa mais informal do mundo, então por isso eu decidi vir vestido da forma com que a gente trabalha, né, no nosso dia a dia dentro do Escritório de Projetos das Nações Unidas. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco o nosso trabalho, e uma das coisas que eu acho mais legal é poder compartilhar com vocês, assim, como é diferente a realidade dos projetos que a gente faz, né? Como os desafios que a gente enfrenta todos os dias. Eu vou colocar aqui para vocês o desafio do dia, né? O desafio do dia. Hoje, às 3 horas da manhã, o telefone meu toca, na minha equipe em Serra Leoa, em Freetown, Serra Leoa. Nós ficamos no hotel, a nossa equipe, o nosso quartel-general para combater o ebola fica no Hotel Hudson, na capital de Serra Leoa, e 2 corpos contaminados com ebola foram encontrados no lobby do hotel. Isso hoje. Isso significa que dentro do hotel alguém estava contaminado e não comunicou às autoridades, né? Hoje esse é um problema pandêmico, nós estamos com 11 mil infectados, e imagina então a situação de você tentar dar a ajuda humanitária e fazer o trabalho logístico diante de uma condição tão extrema. Então hoje, simplesmente nós vamos ter que evacuar todo mundo do país, além de ter a dificuldade de interromper os trabalhos, ainda tem a dificuldade logística, porque ontem, eu até estava com alguns aqui dos colegas, e falei que todas as seguradoras suspenderam todas as ações em Serra Leoa, Guiné e Libéria. Então, só para vocês terem uma ideia, só hoje as Nações Unidas vão ter que enviar um avião militar para poder, um avião militar significa não um avião comercial, para poder resgatar as pessoas a um custo de $500 mil, né, só em um dia. E isso que eu queria dar para vocês é a crise de hoje, né, é a crise de hoje. Então eu queria contar um pouquinho sobre como é que a gente faz isso, né, como é que a gente consegue operar num ambiente tão diverso. E eu resolvi fazer essa apresentação. Essa apresentação está em inglês, porque é a apresentação da ONU, mas não precisa se preocupar, porque a maioria dos slides são fotos. E a maioria dessas fotos fui eu que tirei. Então vocês vão ver que não são fotos tão profissionais, mas queriam dar alguns exemplos para vocês sobre o que a gente faz. Então, a primeiro slide que eu queria mostrar para vocês é uma estrada na cidade de Chagashan, no Afeganistão, no oeste do Afeganistão. Para vocês terem uma ideia, algo como 50% do Afeganistão não tem energia elétrica natural. Energia elétrica significa o que a gente chama de grid, de energia elétrica. Então, essa aí era um típico vilarejo do Afeganistão,
E isso daí, essa foto, claro, não é minha, é de 2009. E no final de 2011, essa é a mesma região. E por que eu quis começar mostrando essa foto? Porque muitos de vocês vão pensar assim, pô, estrada. Estrada é a saída do projeto. Mas o que você quer é desenvolvimento e integração social. Então, se vocês olharem, vocês vão ver uma coisa muito interessante nessa foto. Vocês vão ver um monte de gente sentada ao redor da luz. Por quê? É a única fonte de luz daquele... Olha, tudo escuro em volta. Daquele vilarejo. É um lugar onde as pessoas se unem para conversar, para estudar. E a luz não só trouxe a segurança na estrada, que a gente poderia pensar assim, mas trouxe o quê? Vida para aquela sociedade. Para dar um número para vocês, nós fizemos só no ano passado 3.560 quilômetros de estradas construídas e reabilitadas. É um número absolutamente impressionante quando a gente pensa que a maior parte dessas estradas foram construídas em cenários de pós-desastre, pós-guerra. Essa segunda foto, isso é uma escola que foi destruída durante a Guerra dos Balcãs, em meados da década de 90. Essa é uma escola nas cercanias de Belgrado, e essa é a escola antes, e essa é a escola depois da nossa intervenção. Nós tentamos tirar a foto, vamos dizer, com o mesmo ângulo, funcional, operando em parceria com a Unicef, e nós construímos 31 escolas e 15 universidades que a gente trabalhou no ano de 2013. Essa foto e essa parte aqui é uma das partes mais marcantes para mim. Essa é a foto que foi tirada pelo nosso escritório em 2010, algo como 10 dias depois do grande terremoto que teve no Haiti. Se vocês forem observar no meio aqui, vocês estão vendo uma pessoa com o braço aberto aqui, ó, no meio dos escombros aqui, ó. É um funcionário nosso mostrando a necessidade de apoio e o tamanho da destruição. Essa foto está dentro do nosso escritório em Porto Príncipe, e quando eu vi essa foto, eu falei, pô, eu tenho que ter essa foto, né? Eu falei, eu tenho que mostrar o tamanho. Essa localização chama Mont Hercule, ou Monte Hércules, e é uma das regiões mais atingidas pela destruição do terremoto. E aí eu tive a oportunidade, em outubro do ano passado, de eu mesmo tirar essa foto. Este lugar da foto é exatamente onde ele estava em cima. Não é? Ele estava aqui, os escombros. Isso daqui foi todo reconstruído dentro de um projeto que o Escritório de Serviços de Projetos, junto com a Unicef, junto com o governo do Haiti e a comunidade europeia e vários doadores, chamaram de 16 comunidades em 6 regiões do Haiti. E onde nós reconstruímos as casas, onde a UNOPS entrou com o trabalho, o design, a estrutura, a Philips entrou doando toda a parte de iluminação, e os moradores entraram com o trabalho e entraram doando as portas das casas. Por quê? Para que eles não tenham a sensação de que eles estão ganhando a casa sem nenhum custo. Eles tinham que providenciar, comprar ou fazer as próprias portas e janelas das casas. Isso mostra um pouco do trabalho que a gente faz. E isso a gente fez com mão de obra local. Então, quando eu estava sendo apresentado, falou desenvolvimento de capacidade nacional. Esse é um dos grandes pontos do que a gente faz. Que é o quê? Como é que nós conseguimos desenvolver capacidade nacional? Eu não quero chegar no Haiti e pegar uma empresa, uma construtora brasileira, ou uma construtora chinesa, ou uma construtora europeia, para ir lá. Por quê? Porque eu vou até construir a casa, e provavelmente eu vou construir a casa mais rápido, melhor. Mas o que eu vou deixar para aquela comunidade? Eu vou deixar só a casa. Agora, se eu for lá, contratar a mão de obra local, usar a mão de obra local, eu deixo muito mais que a casa. Eu deixo a casa aprendizado e eu deixo o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro que eu pago para uma consultora internacional vai para onde? Vai para a sede. Se eu usar a mão de obra local, isso fica lá. Só para dar um número para vocês.
2,5 milhões de dias de trabalho em comunidades locais. Só para dar um número para vocês, isso equivale a 11 mil pessoas o ano inteiro trabalhando. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Agora, como parte desse 16 desse programa, nós estamos reabilitando uma região chamada Forte Nacional, que é muito parecida com essa. Para dizer, quase pior. Tá? Quase pior. Nós estamos falando realmente num cenário de miséria muito grande. E o que a gente faz? Esse é um projeto de 8 milhões de dólares, onde nós estamos construindo uma estrada, um centro, banheiros comunitários, moradias, uma escola, e integralmente usando mão de obra local. A ONU contrata 1.000 pessoas todo mês e demite 1.000 pessoas todo mês para contratar outras 1.000. Então significa, no primeiro dia do mês a gente contrata 1.000 pessoas por um trabalho de 30 dias. 30 dias depois, essas 1.000 pessoas saem, outras 1.000. Condição: metade tem que ser mulher e todos têm que ser da micro-região, que deve ter algo com 100 mil pessoas. O que a gente quer? A gente quer garantir que aquele salário que a gente paga vai virar o quê? Vai virar a fruta sendo comprada na venda, que vai virar o trabalho, ou seja, o dinheiro, além de virar casa, rodovia, escola, ele vai virar crescimento econômico. Imagina você despejar em 15 meses 8 milhões de dólares numa comunidade que não tem nada, literalmente nada. Então essa é uma característica que diferencia, porque muita gente chega para mim e fala assim: o escritório de projetos da ONU é o quê? É uma construtora? A gente não é uma construtora. A gente é uma agência humanitária, não é? Onde o principal objetivo é, através de trabalhos operacionais, desenvolver as comunidades que a gente atua. Dá um outro exemplo. Esse é um hospital construído com verbas do governo brasileiro, construído pela UNOPS, em Porto Príncipe. Só para dar um exemplo para vocês, no ano passado nós construímos 10 hospitais, 16 centros de saúde, 7 laboratórios. E estamos hoje enlouquecidamente construindo. Provavelmente ano que vem vocês vão ver um número absurdo aqui por causa do caso do ebola no oeste da África, onde nós estamos tendo que emergencialmente construir um mundo de coisas lá para poder suportar a crise na região. Então deixa eu explicar para vocês o que é. Muitos de vocês nunca ouviram falar no Escritório de Serviços e Projetos da ONU ou o NOPS. O que é o escritório? O escritório é o braço operacional das Nações Unidas. Então, muita gente não conhece a ONU. Muita gente só conhece a ONU de Nova York, naquele prédio clássico que as pessoas visitam. Ali fica o secretariado da ONU. Então, deixa eu explicar para vocês como é que a ONU, em 10 segundos. A ONU é dividida em dois grandes... Primeiro, o Sistema Nações Unidas. Vamos entender o que é o Sistema Nações Unidas. O Sistema Nações Unidas é composto pela ONU, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional e pela Organização Mundial do Comércio. Esses 4 entidades fazem parte do Sistema Nações Unidas. A ONU é liderada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. E abaixo da ONU, nós temos 2 grandes áreas. Uma área chamada secretariado e outra área chamada Development Group. O que é o secretariado? O secretariado é onde tem o Conselho de Segurança, Assembleia Geral, Departamento de Operações de Paz, o Peacekeeping, os capacetes azuis. Então, esse lado do secretariado fica em Nova York. O que essas pessoas fazem? Eles discutem diplomaticamente o que fazer. Concordam? Então, eles sentam e falam: vamos construir um campo de refugiados na Jordânia para apoiar a Síria. Vamos condenar os ataques do exército islâmico. Vamos promover uma centralização dos esforços do ebola. Perceberam? Eles tomam uma decisão política. Não é? Então, eles ficam, o Conselho de Segurança, discutindo politicamente. Aí eu pergunto, depois que eles decidem, quem é que faz? Somos nós. Então, exemplo, vamos na Jordânia construir um campo de refugiados de Zaatari. Quem é que vai lá com a barraquinha, com a picareta, com a cerca e monta? Somos nós, trabalhando com o Comissariado de Refugiados. Ficou claro? Então, assim, nós somos o lado operacional. Então, o que a gente faz?
Por exemplo, muitas vezes a Unicef precisa de construir escola. Mas a Unicef tem uma expertise extraordinária em criança, em educação, em desenvolvimento. Ela não necessariamente tem uma expertise em construir, em empilhar tijolo, ou em fazer logística para o tijolo chegar lá. É nesse momento que entra o escritório. Então, por isso que vocês muitas vezes não veem o Nobis aparecendo tanto, porque nós trabalhamos nos bastidores. Tudo que vocês veem, vocês vão ver em termos da agência final. Mas a gente faz o trabalho por trás. Basicamente em 3 grupos, né? Nós somos 3 diretores. Nós temos o Henrik Linders, que é o diretor de infraestrutura. O que ele faz? Ele é responsável por assegurar que a ponte que nós vamos construir não vai cair, que a prisão que nós estamos construindo, como nós construímos agora no Kosovo e na Libéria, respeita os direitos humanos, né, em termos de metragem, em termos de que o hospital que a gente constrói tem saída de emergência, em caso de incêndio. Perceberam? A Therese, do Canadá, é a diretora de procurement. Ela é responsável por todas as aquisições. Nós, só para dar um exemplo para vocês, compramos no ano passado mais de 11 mil veículos. Mais de 750 milhões de dólares em remédios. Nós somos hoje, depois dos governos dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, se não me engano, e da OMS, o maior comprador de remédio do mundo. Nós somos especializados em remédios para tuberculose, malária e HIV, onde nós fazemos, junto com o Global Fund, para combater a AIDS e a tuberculose, uma entidade não governamental baseada em Genebra, toda a distribuição de remédio em Mianmar e vários outros países. E eu sou o terceiro, que sou o responsável por fazer com que os projetos aconteçam. Se a gente está falando numa conferência de gerenciamento de projetos, o que eu faço? Garantir que o dinheiro vai dar, que nós temos um gerente de projeto certo, que os riscos são toleráveis, que o escopo está claro e que nós temos condição de entregar a infraestrutura ou entregar a aquisição que a gente tem que fazer. Alguns números para vocês. 1.249 projetos implementados, tá? Anualmente pela gente. Então, nós temos projetos, desde projetos pequenos até projetos muito grandes. Hoje, eu pus mais de 250, mas hoje nós já estamos beirando 300 gerentes de projeto, espalhados em algo com 120 países. Essa foto eu tirei há uns 10 dias atrás, isso no nosso site. Vocês vão ver onde os nossos projetos acontecem. Nós temos um trabalho de geolocalização, onde vocês vão poder ver aonde os nossos projetos acontecem. Então vocês vão ver maciçamente no centro da África, onde nós temos ali República Centro-Africana, Sudão, nós temos um trabalho grande na Somália, Quênia, Uganda, Sudão do Sul. Nós temos também um trabalho muito grande no Oriente Médio, um trabalho muito grande que envolve não só Síria, Iraque, mas também a faixa de Gaza, Cisjordânia, trabalhos aqui de reconstrução onde a gente está atuando. E nós temos trabalhos muito grandes também no Afeganistão. O Afeganistão é um dos 3 maiores escritórios. Só para dar um exemplo para vocês, nós temos 850 funcionários hoje trabalhando no Afeganistão. E o que vem a ser sustainable, ou gerenciamento de projetos sustentável? Porque eu sou o diretor de práticas sustentáveis de projetos. O que vem a ser a palavra sustentável? Na verdade, a palavra sustentável, ela cobre 2 assuntos básicos. Primeiro é o objetivo, e segundo é o como. Então, vamos entender um pouquinho. O que é o objetivo? Quando eu estou fazendo um projeto, eu preciso ter certeza de que aquele projeto vai ter a capacidade de cumprir os benefícios que eu preciso. Por exemplo, como é que eu seguro que a escola que eu estou construindo na República Centro-Africana não vai ser usada como centro de tortura depois que eu for embora? Como é que eu vou garantir isso? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala só da nossa peça do jogo, mas é como nós podemos garantir. Aí vocês vão falar assim, Ricardo, como é que você faz isso? Sabe como é que a gente faz isso? No início desse ano, nós tivemos um problema desse no Sudão, onde uma das nossas escolas foi mal utilizada, todo mundo viu no noticiário o que aconteceu no final do ano passado, e está acontecendo hoje,
a guerra civil no Sudão. Então, uma das nossas escolas foi tomada por grupos rebeldes e foi usada não como escola, mas como prisão, centro de tortura, etc. E aí eu tomei a decisão de mandar mudar o design de todas as escolas nossas. Todas as escolas nossas hoje têm paredes fininhas, janelas enormes, portas sem trinco. Por quê? Porque para uma criança de 8 anos ou 10 anos, eu preciso de parede para quê? Para proteger contra a chuva, para proteger contra o vento. É uma proteção básica, elementar. E ao fazer isso, eu impeço qualquer uso diferente, porque você não vai conseguir prender ninguém naquele lugar. Porque se você correr e bater na parede umas 5 vezes, você vai quebrar a parede. Foi a única alternativa que nós encontramos para entregar a obra e chegar e falar, beleza, como é que você vai tampar essa janela aqui? Perceberam? Você dá essa... Aí muitos de vocês vão chegar para mim e falar assim, mas Ricardo, ao fazer isso, as pessoas podem roubar. Aí eu vou perguntar a você, roubar o quê? Num país como o Sudão do Sul, onde nem energia elétrica tem, não tem água tratada, não tem nada, absolutamente nada. Não tem nem o que roubar. A pessoa fala, mas e os computadores? Que computadores? Não tem nem luz. Perceberam? Muitas vezes a gente tem que pôr clarabóia e a aula é usada só de dia, porque não tem luz. E aí eu falo de sustentabilidade. O que adianta eu chegar e falar, vamos fazer um centro de altíssima tecnologia se você não tem luz? O que adianta no hospital eu comprar uma cama altamente eletrônica, moderna, a melhor do mundo, e botar ela no Haiti, onde você não tem estabilidade de energia elétrica? E segundo, se pifar, faz o quê? Chama assistência técnica. Só para dizer, nos 120 países que nós operamos, não tem um corpo de bombeiro. Não tem assim, vamos ligar, liga para o 190. Isso não existe. O 93 é o corpo de bombeiro, 190 a polícia, né? Então, seja, o que acontece? Não tem essa estrutura. Então, assim, é tão precária a situação que você tem que criar uma solução. O que a gente compra lá? A gente compra cama forte. Sabe aquelas camas assim, forte? É quase impossível de ser quebrada. Por quê? Porque vai durar mais. Perceberam? E isso é o que eu falo do EM. É ter certeza de que a ponte que nós estamos construindo, eles vão conseguir dar manutenção. De que o painel solar que nós montamos é de facílima manutenção. Que a forma de tratar a água que a gente está fazendo na estação de tratamento de água é simples e direta. E o how é como é que nós fazemos um processo sustentável. No how ali como é que eu faço para contratar gerente de projeto local? Como é que eu faço para, no Congo, encontrar gerentes de projeto qualificados para atuarem nesse projeto? Porque eles é que vão herdar esses projetos. Como é que eu faço isso? Perceberam? Então, esse é o conceito do how. Como é que eu... por exemplo, uma das coisas mais importantes hoje para a ONU, eu fico muito feliz de ver as mulheres aqui, é a absoluta importância de capacitar e colocar mulheres no mercado de trabalho. O maior desafio, quem me acompanha no Twitter e vê as posições que eu ponho para a ONU, eu escrevo todas as vezes. Mulheres qualificadas são encorajadas a aplicar para as nossas... Por quê? Porque, por vários motivos, você tem um desafio cultural, você tem um desafio social de engajar essas mulheres. Isso é parte do how. Então, não é simplesmente atuar como uma consultora, ir lá, construir e sair correndo. Perceberam? Então, não é necessariamente o lucro que vai fazer isso. E, basicamente, a gente atua em 3 pilares. Portfólio estratégico de projetos, melhores práticas e serviços e entregas. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês entenderem o seguinte. Se vocês forem lá onde eu atuo, né? Eu vivo em Copenhague hoje, aí muitos de vocês vão perguntar, mas não é em Nova York? Não, não é em Nova York. A partir de 1996, a ONU decidiu que cada agência tem a liberdade de fazer, vamos dizer, concursos públicos para países que queiram hospedá-las. Então, quando a UNOPS decidiu fazer decidiu criar essa operação, o que a UNOPS fez? Ela convidou o país, falou, quem quer me hospedar? Óbvio, que país nos dá mais? Assim, eu dou o prédio, eu pago a luz, eu faço isso. E, nesse caso, a Dinamarca. Então, a Dinamarca é um dos grandes centros de operações
das Nações Unidas, junto com Nairobi, junto com a Áustria, junto com Genebra e junto com Nova York. Tá certo? Então essa operação inteira é controlada de Copenhague. Então o que a gente faz lá? A primeira coisa que a gente faz é o portfólio estratégico de projetos. O que é isso? Nós somos responsáveis por dar um oversight, não vou dizer fiscalizar, mas acompanhar o nosso portfólio. Então eu tenho uma equipe de advisors, de consultores, etc., que vão acompanhar. Aonde está o problema? Aonde tem problema, nós vamos e tentamos apoiar o gerente de projeto. Muitas vezes, o gerente de projeto tem um problema, ele levanta a mão e fala, problema aqui. Por exemplo, nós estamos com um problema na Tunísia, o Tairu, que é o meu vice, está indo para a Tunísia segunda-feira. Então, a gente tem essa mobilidade, nós temos essa mobilidade apoiando os projetos. Segundo, nós somos responsáveis por toda a priorização e o suporte estratégico. Então, vou dar um exemplo agora. Essa semana, a minha vida se resume a falar do Ebola. Por quê? Porque a crise se tornou tão séria que exigiu uma ação emergencial. Então, o que acontece? Esses projetos passaram a ter a mais alta prioridade no que nós estamos fazendo. E isso é responsabilidade também do nosso trabalho. Outra responsabilidade, as missões de campo. Só para dar um exemplo a vocês, nós temos 834 dias esse ano no campo. Só para dar um exemplo a vocês, nos últimos 18 meses eu tive em 25 países. Eu tive em 25 países vendo os nossos projetos, negociando, discutindo e tentando ver as abordagens. Para mim, por mais que eu tente falar para vocês aqui como é que é a realidade, é muito diferente quando você pega um avião e vê o que está acontecendo lá. Vocês vão ver o tipo de dificuldade. Eu vou mostrar algumas fotos. E por último, Engagement Acceptance. Sabe o que é isso? Nós somos o grupo de práticas de projetos responsável por aprovar todos os novos projetos. Nós recebemos cerca de 450 pedidos de projeto todo ano. Fazer uma conta dá quase 2 por dia, não é isso? E projetos dos mais variados. Um dos maiores desafios nossos é assim, vocês vão falar assim, Ricardo, vocês fazem ponte? Eu faço ponte, eu faço escola, mas eu faço eleição. Vocês viram a eleição do Afeganistão recentemente? Aí só vão falar assim, mas eleição mas não é eleição para decidir quem é o candidato. Eleição é assim, quantas cédulas, quantas sessões, como é que eu vou transportar, como é que eu vou garantir, como é que eu vou contar e como é que eu vou entregar. É um exemplo. Outro, querem ver um outro exemplo interessante? Também projeto que vai acontecer, vocês vão ver na televisão, vai acontecer nos próximos 10 dias. Nós vamos ter que pegar um carro forte em Amman, na Jordânia, colocar nesse carro forte 37 milhões de dólares, cruzar a fronteira da Jordânia com Israel, entrar com 37 milhões de dólares dentro de Gaza, parar no post office e pagar os funcionários do governo de Gaza. Por quê? Porque com os ataques toda a infraestrutura bancária, etc., foi destruída. Então precisa fazer isso. Aí vocês vão falar assim, qual que é o risco disso? Imagina se isso cai na mão errada. Aí muitos de vocês podem falar assim, Ricardo, mas tranquilo, cara, é só fazer seguro. O meu problema não é perder os 37 milhões. Meu problema é o que vão fazer com os 37 milhões roubados. Você acha que quem roubar vai comprar água para a comunidade? Vai comprar roupa? Vai reconstruir? Muito provavelmente, se alguém com mal intencionado roubar, isso vai ser usado para fins militares, obviamente. Então, como assegurar isso? Quem está fazendo isso? A minha área dentro do escritório. Não é só para dar um exemplo para vocês do tipo de projeto que a gente faz. Então, é uma variabilidade muito grande. E nesse Engagement Acceptance, nós temos que ter certeza de que o que nós estamos fazendo é correto e é relacionado com o nosso mandato. Então, gente, eu vou contar para vocês, sabe o que acontece de vez em quando? De vez em quando chega para mim pedido de projeto assim, hotel 5 estrelas numa ilha paradisíaca. Só que ele não chega assim. Sabe como é que ele chega? Precisamos desenvolver a comunidade local, aumentar o emprego, desenvolver as pessoas. E para isso nós vamos construir um hotel 5 estrelas. Aí chega para a gente e fala assim, o que tem de errado em construir um hotel 5 estrelas? Nada. Agora, para que eles precisam dar um ouro para isso? Contrata uma construtora, concorda comigo?
Não é? Isso é um negócio com fim lucrativo, etc. Não tem sentido para as Nações Unidas entrarem no projeto, porque é um projeto privado. Muitas vezes, nesse país, as organizações têm dinheiro, mas elas não têm o aval moral. Então, muitas vezes, elas pedem para a gente o projeto, porque isso dá o aval moral. Então, nós temos o quê? Que tomar muito cuidado. Eu recebo, eu brinco, essas bolas tortas absolutamente todo dia. Outro dia, recebi uma mesma. Sabe como é que chegou na minha mesa? Chegou assim, um projeto com dinheiro, com o projeto, com a aprovação do governo. Chegou na minha mesa, eu olhei e falei assim, tá lindo demais. Sabe quando você olha assim, tá tudo, sabe quando você fala assim, tá tudo tão encaixadinho, eu tenho dinheiro. Porque normalmente assim, você tem necessidade, não tem dinheiro. Tem o dinheiro, mas não tem a segurança. Aí quando você vem, necessidade, dinheiro, segurança, tudo tal. Aí eu cheguei para o meu pessoal de campo e falei, dá uma conferida. A estrada iria tirar mais ou menos 400 pessoas, casas, e nós íamos ter que mudar 400 pessoas, 400 famílias, de um lugar para um lugar assim, 600 metros. Então, é uma mudança pequena. E não era uma mudança traumática, porque eram casas muito simples, a gente poderia construir e melhorar as condições. Não era esse o problema. Mas atrás dessa vila, por coincidência, o patrocinador do projeto tinha uma mina. Então a estrada não era para garantir o acesso, etc., mas para garantir o escoamento logístico. E aí essa organização podia falar assim, eu não fiz nada, eu doei o dinheiro para as Nações Unidas, as Nações Unidas é que construiu. Perceberam? Então isso tudo passa pelo nosso crivo lá. E muitas vezes nós temos problema, nós temos dilemas para resolver, porque as soluções não são tão óbvias. Então nós temos que ver. Então isso daqui também é parte da parte de portfólio do que a gente faz dentro das Nações Unidas. Esse é um exemplo, eu vou apresentar agora em Fênix, na semana que vem, um estudo de caso sobre isso. Nós criamos um marcador chamado Marcador de Sustentabilidade, onde cada projeto que a gente tem, ele é avaliado em 4 dimensões. Dimensão econômica. Esse projeto melhora as condições socioeconômicas locais? Questões ambientais. Esse projeto protege o meio ambiente, protege as fontes naturais. Social, esse projeto emprega a comunidade local, etc. E do lado de fora, o contexto de capacidade nacional. Esse projeto desenvolve competência nacional do país. E isso faz com que a gente analise. Então, cada projeto ele ganha um score, um ponto. E baseado nesse ponto, nós vamos decidir a atratividade daquele projeto, porque nós temos recursos limitados. Então, é mais ou menos o conjunto de critérios que a gente tem. Nós temos esses 4 grupos e 25 subcritérios. Vocês não precisam preocupar, depois eu compartilho com vocês e na semana que vem esse paper vai estar público, para todo mundo. Então aqui, são os 25. Então aqui, critérios políticos, critérios de estrutura relacionada à corrupção, por exemplo, o nosso projeto melhora o combate à corrupção, por exemplo, ou não tem relação. E ao fazer isso, a gente tem um radar como esse. A parte de dentro é durante o projeto, a parte de fora é depois do projeto. Então, quando a gente olha vermelho e vermelho, por exemplo, clima global, nós vamos discutir, tem jeito de melhorar esse índice? Tem jeito de tornar esse projeto mais sustentável? Por exemplo, em vez de importar tijolo, tem jeito de nós trabalharmos com o fornecedor local e desenvolver nele ou nela a capacidade local de fazer tijolo? Mesmo que isso indiretamente nos custe mais? Tem jeito de construirmos usando materiais locais? Perceberam isso tudo para poder otimizar, não só economicamente. Gente, para mim, falar sobre isso, é lógico, depois de 3 anos lá, eu falo isso com mais naturalidade, mas não achem que isso é normal. Eu venho, muitos de vocês não conhecem, eu venho do segmento mais capitalista do mundo. Todos os meus clientes me contratam para ganhar mais dinheiro. Todo mundo chega e fala assim, como é que eu implemento PMO, etc. Eu falo assim, o que você quer? Eu quero fazer mais rápido, mais barato, mais efetivo, com menos risco. Aí eu chego lá na ONU, não necessariamente a gente quer fazer o mais barato. Muitas vezes tem outros benefícios que vão, então para mim, é um conceito diferente. É um conceito diferente, é uma experiência nova de entender que não é só o dinheiro
que orienta as minhas decisões. A maior parte das organizações, quando fazem a seleção de projetos, elas fazem o quê? Tiro, valor presente, lucro, perceberam? Gente, se eu for calcular tiro desses projetos, a tira é nula. Porque nós estamos falando em gente que não tem nada. E nós estamos falando que o retorno dessas sociedades vai acontecer em 100 anos de agora. Então, você não pode usar isso como um critério claro para que você faça. Você não pode fazer isso. Segunda área é a área de melhores práticas. Então, também nós somos... Eu tenho certeza que muitos de vocês vão falar assim, cara, como é que vocês controlam 1.200 projetos em 120 países? Imagina a bagunça que é. Então, para isso, nós temos que ter o quê? Metodologia, ferramentas, treinamento. Nós temos que envolver as comunidades nas nossas decisões. Nós temos que trabalhar e potencializar a inclusão da mulher na força de trabalho. Então, deixa eu dar aqui alguns exemplos. Primeiro, um exemplo metodológico. Nós criamos um toolkit, né, um manual para a inclusão de mulheres. Então é o seguinte, é um manual prático e direto, dizendo o seguinte, acabei de começar um projeto, sou o gerente. E ele vai te dar vários estudos de caso, exemplos de como você pode engajar a mulher na força de trabalho. E, gente, no Brasil, nós temos problema de igualdade de gênero? Temos. Mas vocês têm ideia como é que é no Afeganistão, por exemplo? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, muitas vezes, aqui, a gente constrói a escola para meninas. E muitas vezes, as meninas não devem ir à escola, segundo os critérios culturais. Aí, o que a gente faz? A gente cava no meio da escola um poço artesiano funcionando com óleo para tirar água. E a gente fala assim, beleza, quem vier na escola pode sair com 5 litros de água todo dia que vier na aula. Tudo bem. Você não quer vir na aula? Sem problema nenhum. Perceberam? Então, são formas com que a gente vai criando de começar. Aí, óbvio, com o tempo, a sociedade vai vendo que educar as meninas só ajuda a desenvolver a sociedade. Não é? Então, nós vamos começando a fazer esse tipo de trabalho. Então, esse toolkit é exatamente isso. E é totalmente alinhado com a nossa metodologia. Então, quando a pessoa pensa em prazo e custo, ela já pensa em gênero. Ela já pensa em engajamento da comunidade. Isso foi tudo desenvolvido dentro do nosso escritório com parceria com as pessoas no campo. Óbvio, vocês vão me perguntar assim, que software você usa para isso, né? A gente usa tudo que vocês imaginarem. Esses aí são softwares. Tem absolutamente tudo. Né? Nós temos RP, nós temos softwares internos como o Lead System, que controla todos os projetos. Nós temos o Management Workspace, que controla a parte financeira. Nós temos o Atlas, que é o nosso ERP. Nós temos Scheduling Tool, que é hoje o Microsoft Project. Nós temos ferramentas de risco, como, por exemplo, o PathMaster, o At Risk, então, onde nós fazemos simulações, etc. Nós temos ProChain para fazer Critical Chain. Nós temos tudo que vocês imaginarem. Por quê? Porque a diversidade cultural é tão grande que a gente, muitas vezes, não consegue ter uma coisa que resolve tudo. Então, hoje é um grande desafio nosso. Nós temos um marcador de sustentabilidade, nós temos ferramentas de handover e de fechamento. Por que handover? É porque é o seguinte, quem é que me garante que o gerente de projeto vai ficar do início ao fim do projeto? Perceberam? Por quê? Muitas vezes você está num país que é tão desafiador que o gerente não aguenta. Ele não aguenta ficar, por condições pessoais. Então eu preciso ter uma certeza de que quando entra um novo gerente, tem um handover, uma passada de conhecimentos que funcione dentro da minha estrutura. Esse é um exemplo claro. O outro aspecto são as certificações. O outro aspecto nosso são a entrega de serviços, né, que vai incluir as certificações, que são serviços de consultoria. Nós temos um treinamento online, só para vocês terem uma ideia, nós desenvolvemos um treinamento online para governos e para os nossos parceiros, em inglês, espanhol, francês e árabe agora, gratuito. Porque vocês sabem qual que era o meu maior desafio? E eu falo isso sempre, o gerente de projeto que a gente tem, ele não necessariamente é um engenheiro. Ele não necessariamente... A maioria deles são pessoas humanitárias. São pessoas que têm uma formação humanitária.
Por quê? Porque nem todo mundo está disposto a ir morar no Afeganistão 3 anos vivendo num container. Nem todo mundo tem esse. Então são pessoas que querem, no íntimo, fazer o mundo um mundo melhor. Agora, qual que é o grande problema? Para fazer o mundo um mundo melhor, tem que ter plano. Não adianta chegar lá, então vamos embora para o Afeganistão, pega o avião, chega. Não adianta se você não souber como abordar. Então nós começamos a entender o seguinte, nós temos que treinar esse pessoal. E não só o nosso pessoal, nós temos que treinar o governo, nós temos que treinar a comunidade. E aí o que a gente começou a fazer? Nós começamos a fazer maciçamente treinamentos. Eu estou agora em vias de, espero eu, assinar um contrato com o Coursera ou edX. Nós devemos lançar junto com o Banco Mundial, junto com outras entidades, o primeiro treinamento aberto para gerenciamento de projetos em desenvolvimento. Por quê? Porque não tem gerente de projeto. Aí vocês vão falar assim, poxa, Ricardo, mas o mundo está em crise? Tá. Hoje, se você entrar no site da UNOPS, tem mais de 70 vagas na UNOPS. Aí chega e fala assim, nossa, eu quero. Você quer? Agora, na hora que eu te conto que é para ir lá para a Libéria, aí você vai falar assim, bem, eu queria ir para Copenhague. Não. É sério. É sério. Nós temos vaga em tudo quanto é. Entra lá para vocês verem. Todo dia tem vaga. Todo dia. Então, o que acontece? Nós precisamos desenvolver essa vontade das pessoas em trabalhar nesse ambiente. Então, é um grande objetivo nosso nessa parte. E toda a parte de consultoria. Então, nós atuamos como consultores das nossas agências irmãs e dos governos. Então, por exemplo, hoje nós estamos no epicentro da crise do ebola, fazendo um trabalho com a Fundação Bill e Melinda Gates e com a Organização Mundial de Saúde. Por quê? Para atuar na logística. Porque o que está acontecendo? Nós estamos tendo um problema gravíssimo de logística. O Brasil doa equipamentos médicos, põe no container e manda. Aí eu pergunto, quando chega lá o container, como é que você vai fazer com que aquela roupa protetiva vai chegar no norte da Libéria, num vilarejo onde 70% das pessoas do vilarejo estão contaminadas por ebola? Alguém tem que ir lá. Concordo? E nós temos que garantir a segurança das pessoas, né? Ninguém vai para o trabalho esperando perder a vida no trabalho. Perceberam? Então isso tudo também faz parte do nosso trabalho. E para ganhar essa reputação, esse reconhecimento, a gente decidiu certificar o NOPS, e participar dos credenciamentos como Centro Educacional e Centro de Treinamento do PMI e Centro Educacional e Centro de Treinamento para Prince 2, com a Axelos hoje. E por que a gente decidiu isso? Porque a gente falou, para a gente provar isso, não adianta a gente falar que a gente sabe, a gente precisa buscar esse credenciamento. Então foi bastante difícil. Hoje, a UNOPS é a única organização de grande porte no mundo até as 4 certificações, os 4 credenciamentos. E é óbvio, a gente não vende treinamento, não vende consultoria. O nosso objetivo é realmente desenvolver a capacidade das organizações que a gente atua. Alguns números para vocês, que eu tentei pegar recentemente com a minha equipe. Essa semana, nós estamos aí suportando correntemente 1.100 projetos, 103 países, 450 leads sendo, novos projetos sendo avaliados, 1.400 pessoas participaram dos workshops que a gente fez em 25 países, e esses workshops todos gratuitos, ok? A gente pegou o governo, o PNUD, o UNDP, pegamos a Unicef, juntamos todos, falando, vamos falar sobre gerenciamento de projetos, vamos trabalhar juntos no gerenciamento de projetos. 160 gerentes de projeto foram treinados esse ano. Nós temos 312 gerentes de projeto certificados. Só para dar um número para vocês, nós temos algo como 700 pessoas certificadas em Prince 2 Foundations, fundações. Temos 300 e poucas certificadas em Practitioner e temos algo como 80 PMPs aumentando. A gente fez um programa de treinamento violento para os nossos gerentes. Violento. Sendo que, deste número, algo como 70% são nacionais. São nacionais. Nós estamos falando de pessoas nos países que a gente serve. O treinamento online que eu falei para vocês, aqui eu pus francês, espanhol e inglês, mas o árabe foi lançado semana passada. 38 missões, 38 viagens ao campo, 300
34 dias e 800 dias de homem-dia no campo. Né? Então eu tenho, muitos de vocês aqui conhecem, né? Quem está atuando comigo, o Farrá, o Wagner. Né? O Wagner deve ter passado, só ele sozinho, 200 dias no campo. Né? 200 dias. Se não me engano, hoje, ele está em algum... acho que ele está no Congo, alguma coisa desse tipo. Se ele não está, ele está chegando de lá agora. Então, a gente viaja o dia inteiro. Não é assim? A gente fica lá, mas a gente está no campo o dia inteiro. Os workshops, 5.000 garantias de projeto. A cada trimestre, 4 vezes ao ano, nós pegamos todos os projetos e fazemos uma auditoria. Mas não é auditoria no sentido de auditar, mas fazemos uma garantia. O projeto está indo bem? Ou tem luz vermelha? Aqueles que têm luz vermelha, nós temos que atuar, não é? E fazer. Isso dá um trabalho gigantesco dentro da nossa equipe. Nós temos também todo um toolkit para gestão de risco, de uma forma prática, onde risco para nós, não necessariamente é o risco técnico. O risco técnico, talvez, gente, o que nós construímos é básico. Quando eu falo casa, eu estou falando assim, parede e teto. Você vai falar, mas não tem banheiro? A maioria não tem banheiro. Aí você vai falar, como é que você faz uma casa sem banheiro? Aí eu te pergunto, como é que você vive sua vida inteira sem banheiro? Porque quem vai usar a casa viveu a vida inteira sem banheiro. E muitos deles não sabem sequer como usar o banheiro. E aí a gente constrói banheiros comunitários e processos de educação nisso. Então, só para contar um outro caso para vocês. Eu tinha acabado de chegar na ONU, isso foi em 2012, no meio de 2012, e aí chegou para mim um relatório assim, acabamos de construir um eixo próximo a Juba. Juba é a capital do Sudão do Sul, um anel viário, e colocamos luz no anel viário. E essa luz era um adicional ao nosso projeto. Né? Nós conseguimos uma doação, colocamos lá. Uma semana depois, apedrejaram todas as lâmpadas. Aí chega lá para mim e fala, mas como assim? Por quê? Não, assim, não consigo entender. Aí eu, ingenuamente, troco as lâmpadas. Trocamos as lâmpadas. Sabe aquelas decisões que você toma, que você arrepende depois, né? Troquei ela. Quebraram todas de novo. Aí eu cheguei e falei assim, então vamos fazer uma coisa? Vamos lá conversar com a nossa comunidade, vamos entender o que está acontecendo? Então os nossos representantes locais foram lá. Sabe por que as lâmpadas estavam sendo queimadas? Porque naquela região, há algo como 200 anos, as tribos usavam aquela área especificamente como banheiro feminino. Sério, então as mulheres que tinham, queriam usar o banheiro, elas iam naquele mato, como banheiro. E a luz tirou completamente a privacidade daquilo. Então as mulheres quebravam. Aí eu cheguei e falei assim, meu Deus, na hora que isso chegou para mim, eu falei, meu Deus, vamos tentar transformar o limão numa limonada. Conseguimos uma verba do governo da Noruega e construímos um banheiro público lá, e mais na frente um banheiro público masculino. Ou seja, as pessoas não estavam sequer acostumadas a ter o uso tradicional de um banheiro, como a gente conhece. E isso foi o quê? Eu falei, poxa, com isso nós aumentamos a saúde das mulheres, ou seja, as questões de higiene, elevamos as condições de vida e mantemos a nossa estrada iluminada. Então, entender esse tipo de desafio é uma coisa que muitas vezes você tem que sair fora da sua zona convencional para entender. Isso aqui é uma coisa que eu adoro, uma das coisas que eu acho mais legais, assim, muitas pessoas me perguntam assim, Ricardo, você mudou a sua carreira, vai trabalhar na ONU? A minha resposta a vocês é não. A ONU para mim é um projeto. Apesar de ser um staff diplomático da ONU, assim, por quê? Porque vocês não têm ideia o tanto que é depressivo às vezes. Você vê, eu brinco, eu falo para todo mundo assim, se você tem um problema, é só conversar comigo 5 minutos que seus problemas acabaram. Eu juro para vocês. Acabaram. Acabaram, porque tem hora que eu acordo e falo assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu juro. Então é uma coisa que, assim, é por um tempo limitado, porque dificilmente você aguenta ficar muito tempo nessa condição. Mas uma das coisas maravilhosas para mim é a diversidade.
Então isso aqui, eu tenho hoje cerca de 900 funcionários, né? A UNOPS tem 7.500, eu tenho algo como 900, mas dentro do meu escritório, do meu quartel-general, nós temos 52 pessoas, 26 países. Isso eu estou falando num raio de 10 metros da minha mesa. Pega a minha mesa, faz um raio de 10 metros, está todo mundo lá. Eu tenho gente de todos os países. Eu tenho gente do Turcomenistão, gente da Hungria, gente do Afeganistão, gente do Canadá, brasileiro, australiano, sul-africano. O meu vice, que é um dos caras mais brilhantes, chama Tairu Hassan, é do Niger. É Nigéria. Então eu vou quase apostar que muitos daqui não conseguiriam colocar certinho onde que é o Niger no mapa da África. Então essa globalização é sensacional, porque nós temos todas as religiões, opções, crenças, credos, opções sexuais, tudo. E isso é que faz com que a gente atenda melhor a necessidade que a gente tem no campo. Então nós temos, uma das coisas mais maravilhosas para mim, é assim, aquela frase que os ingleses usam muito, live and let live, ou viva e deixe viver, que é o quê? Pô, você não precisa ser igual, mas uma das coisas que você mais precisa é respeitar as diferenças. Então, por exemplo, o Tairu, que é meu vice, ele é muçulmano, e ele é um muçulmano, vamos dizer, que segue mais a religião, porque você tem muçulmanos mais likes, né, em termos de seguir, ele não, ele é mais, então ele não bebe. E ele foi na minha casa, há 2 semanas atrás, que eu convidei ele, a mulher dele estava lá, e o filhinho, falei, vamos lá em casa, comer não, um quibe, eu tinha feito alguma coisa lá, falei, vamos lá em casa. Cheguei ele com 2 garrafas de vinho, ele falou, você sabe, eu não bebo, mas eu sei que você adora vinho, toma aqui as 2. E eu, perfeitamente, abri o vinho, tomei o vinho e ele tomou o suco. Isto é, viva e deixe viver. Ou seja, não é porque ele não bebe, que ele acha que eu não tenho que... Esse respeito, por exemplo, durante o mês do Ramadã, eu tenho provavelmente uns 15 muçulmanos ou 20 nesse grupo, perfeitamente. É claro que você pode fazer, não só a sua como é que a gente fala, gente? Não comer? Regime não. Jejum, obrigado, jejum. Não só o seu jejum, agora, não queira que eu faça o jejum. Concorda comigo? Eu não vou fazer o jejum. Sexta-feira é super legal, gente. Toda sexta nós temos café da manhã. Cada sexta, 4 pessoas têm que trazer o café. Toda sexta. Um traz o pão e tal. E o que acontece? Toda sexta eu trago presunto. Aí eu ponho presunto na mesa. Você não precisa comer, mas eu adoro. Então, eu não estou pedindo para você comer, agora não queira que na mesa não tenha. Concorda comigo? Respeite as diferenças. E isso foi uma das coisas mais sensacionais para mim. Mais sensacionais, é essa diversidade. Porque imagina o tanto de cultura. Outro dia eu estava conversando com o Pédia sobre a guerra da Bósnia. Sabe? Isso te dá uma amplitude, uma dimensão sobre diferentes opiniões, que torna o trabalho fantástico e facilita o nosso entendimento sobre o que está acontecendo e sobre os desafios. Porque os projetos, eu não tenho um projeto em Copenhague. Desculpa, eu não tenho um projeto em Nova York. Eu não construí escola em Nova York, nem em Brasília. O único projeto que a gente fez no Brasil foi a construção da sede da ONU, a casa da ONU. Por quê? Porque é a ONU. Concorda comigo? Mas a gente não iria construir um prédio público aqui. Por quê? Porque tem iniciativa privada para fazer isso. Agora, o que faz os nossos projetos diferentes, né? Depois de apresentar isso para vocês. Então, isso aqui são uma série de fotos que eu vou mostrar para explicar o que faz os nossos projetos diferentes dos projetos convencionais, né? Diferente de um projeto em petróleo ou de um projeto com banco. Primeira coisa, nós só atuamos em conflito e desastre. Isso aí é onde a gente constrói as estradas. Só para dar um exemplo para vocês, esses 3 funcionários são funcionários da UNOPS trabalhando para o Programa de Remoção de Minas Terrestres da ONU. Então isso aí é um campo minado, né, onde a gente tem que remover para poder construir
os nossos avanços. Então, se vocês entrarem no site UNMAS, United Nations Mine Action Service, vocês vão ver que as pessoas no campo são pessoas da UNOPS trabalhando junto com a área de remoção de minas. Segundo, também quando eu falo em desastre, essa foto é da costa leste do Sri Lanka. Essa foto é relacionada com o tsunami. A UNOPS construiu 8 centros de remoção de lixo, centros sustentáveis. Sabe o que eles faziam? Eles coletavam lixo e transformavam lixo em fertilizante. Nós construímos e ensinamos. A comunidade local montou uma cooperativa. E essa cooperativa vende o fertilizante, com a venda do fertilizante paga os funcionários, dá manutenção e cria um processo sustentável. Ou seja, com o tempo, eles não precisam mais desse apoio, eles conseguem sozinhos fazer o trabalho. Segundo, essa foto eu tirei localizações remotas. Sabe onde é isso? Isso é 5 minutos depois de decolar do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Esse é o lugar que a gente faz estrada. Agora imagine você morando aí, construindo estradas numa região onde só tem Talibã. Sério? É isso aí. É aí que são construídos. E quando você fala estrada, nós estamos falando estrada que muitas vezes não é usada para carro. É estrada para conectar pessoas. A maioria das vezes, você usa são animais ou pessoas, bicicleta. A estrada é conexão. Porque tem vários vilarejos no Afeganistão que são simplesmente tão remotos e tão isolados que eles não sabem o que está acontecendo hoje nas demais partes do país. Então é aqui. Outro slide para mim também, um dos slides mais chocantes, condições extremas de trabalho. Essa foto eu tirei em Juba, no Sudão do Sul. Esse é o lugar que a equipe dorme. A equipe dorme. Isso daí é uma construção do Ministério da Eletricidade e Barragens do Sudão, com dinheiro do governo da Noruega, para construir o ministério que vai trazer energia elétrica para o Sudão do Sul. Então, assim, imagine, eu mostro isso para vocês, eu vou lá e fico 5 dias, vou lá e fico 4 dias. Agora, imagina você ficar aqui 2 anos. Além das questões de segurança, malária, tudo. Então, as condições são extremamente complexas para operar nesses locais. Outra coisa que torna os nossos projetos, a instabilidade e a volatilidade. Essas duas fotos também são marcantes. Alguém quer inferir que lugar que é esse? Lugar, cidade, país? Ninguém? Bagdá? Não. Ninguém? O pessoal está tímido. Isso aí é Mogadiscio, a capital da Somália. No lado esquerdo é o Parlamento Somali, em 1991, a torre. Essa foto é de abril desse ano. Tá bom? Aí você pergunta, como é que você faz projeto aqui? Aí você fala, deixa para lá, vamos esperar a estabilidade. Não tem jeito. Porque a cada dia que a gente espera a estabilidade, morrem 500. Perceberam? Então, como lidar com essa situação? É igual você chegar e falar assim, vamos esperar o ebola estabilizar. Perceberam? Então, essa instabilidade é uma rotina. Várias vezes nós temos que mudar os nossos projetos por conta da instabilidade. Várias vezes nós temos que deixar país, nós tivemos que deixar agora o norte do Iraque por causa do exército. É o dia inteiro fazendo isso. Agora, a gente não consegue esperar. Outro dia eu estava numa discussão sobre a Somália. Muitas vezes a estabilidade completa da Somália pode levar 100 anos. E aí, nós não vamos fazer nada? Vamos deixar ficar 100 anos assim? Todo mundo morrendo? Perceberam? Então, esse conceito é um conceito que permeia. Vou dar um exemplo. Sabe como é que a gente constrói escola? Vamos supor que a escola tem 3 prédios. 3 prédios, A, B e C. Imagina que os prédios são iguais. Num processo normal, o que você faz? 3 fundações, 3 paredes. Você vai subindo os 3 mais ou menos em simultâneo. Por quê? Você economiza. Concorda? Na hora que você for fazer a fiação, você faz dos 3 prédios, economiza. No nosso caso, não. O que a gente faz? A gente constrói um prédio, depois a gente constrói outro prédio, depois a gente constrói outro prédio. Por quê? Porque isso reduz o risco. Porque se eu tiver que sair em emergência, evacuar o país,
eu não vou deixar 3 fundações que não servem para nada. Pelo menos eu deixo um prédio. Concorda? Que pode ser utilizado. Então, o nosso processo, inclusive, de construir, leva em consideração essa instabilidade. Né? Leva em consideração. Outro, a diversidade cultural. Né? Isso aí é o nosso complexo em Cabul. E esse colega é o Atikula, o Atik. Ele é afegão, PMP, né? Que é o responsável pela construção daquelas estradas. Eu falei para vocês. Não é? Então, ele é um afegão, uma capacidade e o respeito pela diferença cultural. Né? Esse respeito. Então, nós temos um ambiente onde não é a opinião minha que prevalece. Muitas vezes, aspectos culturais precisam ser levados em consideração. Então, muitas vezes, quando eu viajo, eu tento até vestir, lógico, dentro dos limites, né, normais, mas para poder engajar um pouco com as pessoas. Muitas vezes, se eu chegar de terno para falar lá, eu vou simplesmente afugentar todo mundo, né, dentro da realidade. Então, na maioria das vezes, a gente viaja assim, né, assim, de uma forma bem simples, ou com roupa tradicional, etc. Né? A minha chefe, que é a executiva da Rec Total Lopes, esteve na Somália ontem ou anteontem, não sei. Se vocês entrarem no site da Unop, vocês vão ver ela vestida com roupa tradicional somália. Né? Faz parte do nosso trabalho. Segundo, segurança. Né? Isso é o colete e o capacete que a gente usa na maior parte das missões que a gente tem em países com conflito. E como eu falei, ninguém espera ir para o trabalho e não voltar. Em 2012, nós perdemos 13 funcionários. Hoje nós temos 3 funcionários sequestrados. Né? Então, é uma realidade. Né? Se você pensa numa empresa comercial, você fala assim, 13? Isso é mais do que uma tragédia, concorda? Só que dentro das nossas condições, nós estamos fazendo de tudo para minimizar. Então, como você administrar, construir e, ao mesmo tempo, ter essa preocupação? Não é? Ter essa preocupação e esse risco iminente que a gente tem nos nossos projetos em praticamente todos os lugares. Não só segurança física, de atentados, essas coisas. Infelizmente, depois de 2003, a ONU virou um alvo. Né? Nós não éramos, mas viramos um alvo. Mas como também a segurança em termos de saúde. Malária, ebola, etc. Como é que eu vou mandar algum profissional para lá e esse profissional ser contaminado? Concorda? Então isso torna os nossos projetos muito mais desafiadores. Outro, logística. Só quis mostrar essa foto. Isso aqui é o Sudão. Isso aqui é o fornecimento de água do Sudão. Está vendo aquelas garrafas ali? É ali que você compra água. Você compra água, enche, põe no carro e leva. E leva. É assim que a gente tem que usar para pegar água para construir. Então imagine você construir um prédio, porque lá não tem torneira. Nenhum de você está achando que você vai chegar lá e vai abrir uma torneira e tem água. Não existe água encanada. Então toda a água vai aqui. Esse é o comércio de água. Então a gente para aqui, enche isso aqui, põe dentro do carro e leva. Ter água para beber potável, aquilo é um luxo, é uma coisa assim, um luxo e um privilégio. Então imagina você dentro dessa logística ter que fazer um projeto. Ter que, às vezes, andar 500 quilômetros numa região onde não tem estrada para poder levar material para construir uma escola. Perceberam? São essas as realidades. Então a logística é muito comprometida. Por exemplo, o aeroporto de Juba só funciona até 5 da tarde. Por quê? Porque quando o sol se põe, o aeroporto tem que fechar, porque não tem luz. Então, sim, são pequenas coisas que a gente começa a ver que dificultam enormemente o trabalho que a gente tem para entregar os nossos projetos. Outra coisa, pobreza, né? Que é uma das coisas mais marcantes. Eu falo para vocês, quando a gente atua nesses projetos, essa foto eu tirei de dentro do carro, isso é Porto Príncipe, no Haiti. E eu não fiz nenhuma força para tirar essa foto. Sabe assim, você entra dentro do carro e bate. A foto vai sair assim. Por quê? Porque esse país, gente, olha, eu sou brasileiro. Muita gente chega e fala assim, a gente conhece a pobreza do Brasil. Eu juro, eu conheço a pobreza do Brasil, mas isso aqui é outra conversa. Isso aqui é outra conversa. Eu vou contar para vocês uma das cenas mais terríveis que eu tive na minha vida. Quando eu estava no Forte Nacional, antes da gente começar o projeto, isso foi em abril desse ano. Eu estava no Forte Nacional, lembra lá do Haiti, que nós estamos fazendo aquele projeto? Eu estava visitando. E aí a gente entrou por dentro, né, da favela. Lógico, quando você entra por dentro da favela, né, dessa comunidade, eu juro, eu não vou nem chamar de comunidade nem de favela. Aquilo ali não tem classificação. Tá? As pessoas vivem no papelão.
tá? É papelão, não tem tijolo, não tem... É papelão, tá? Papelão. E normalmente é óbvio, você parece um ET andando nesse lugar. Todo mundo vai para a porta. Tá vendo? Que é isso aqui? Porque eles não costumam receber visita. E aí eu estou andando assim, e uma porta, ninguém saiu. Sabe aquela coisa que você está acostumado, aí você vai cumprimentando, né? Conversa, às vezes, né? O pessoal todo, óbvio, muito triste, as crianças sem muita vida e tal, assim, que não tem nada. Aí uma porta não tinha ninguém. Eu, assim, pus a cabeça para dentro, sabe assim, para dar um oi. Aí eu pus a cabeça assim, aí eu tinha uma senhora dentro, aí ela começou a gritar, sabe assim. Aí imediatamente eu falei assim, fiz bobagem. Aí imediatamente eu falei, fiz bobagem. Eu voltei, cheguei e falei, não, desculpa, né, tal. Voltei para trás e cheguei pro guia, né, pro líder comunitário, falei, nossa, você me desculpa, eu não tinha ele. Ela está nua. Eu falei, nossa, desculpa. Ela não tem o que vestir, por isso que ela não sai de casa. Eu não consegui acreditar naquilo. Falei, o que você está falando? Estão falando que uma pessoa não consegue ter uma roupa para cobrir o corpo, cobrir e sair. Eu falei, não é possível. Nessa hora, dá vontade de você tirar a sua. Eu falei, então agora ela tem alguma coisa. Porque é uma miséria, nós não estamos falando assim, é miséria no último grau da miséria. Nessa hora eu cheguei e falei assim, gente, me deu vontade de ir lá no Brasil, pegar só na minha casa tudo aquilo que eu uso, levar e tal. Mas isso não resolve o problema, isso resolve o problema de hoje. Mas assim, esse tipo de miséria. A maior causa de mortalidade entre as mulheres no Haiti é falta de roupa para sair. Então elas têm, porque elas engordam, aí não tem roupa, então ela prefere fazer o parto dentro de casa e morre no parto. Vocês acreditam, então, como parte do nosso projeto de construção da maternidade, nós estamos doando durante o pré-natal as roupas. Assim, roupa para cobrir. Então, só para vocês terem uma ideia. Agora, imagina o gerente de projeto viver nisso o tempo todo. Acordar e dormir nisso o tempo todo. E, finalmente, meu penúltimo slide. Como é que a gente endereça esses problemas? Vamos lá, diante disso tudo que eu falei, o que a gente tem como, vamos dizer, 5 grandes crenças para nós? Primeiro, não tem solução perfeita. Feito é melhor que perfeito. Não tem jeito. Fala assim, mas eu quero construir uma casa boa. Não tem jeito. Vai lá e faz. Tem muitas vezes que eu fico super nervoso, porque é óbvio, o ambiente das Nações Unidas é um ambiente político, eu fico louco. Porque eu chego e falo assim, gente, enquanto vocês estão discutindo, o povo está morrendo. Nós temos que partir, mesmo que a solução não seja perfeita, nós temos que fazer alguma coisa. O feito é melhor que o perfeito. Então não adianta. Segundo, é impossível aguardar estabilidade para poder prosseguir. É simplesmente impossível. Você esperar que as coisas se normalizem. Por quê? Porque as coisas naturalmente vão tender para piora. Então você tem que intervir. 3, problemas vão acontecer. Vão, é garantido. Nós temos só que aprender a lidar com esses problemas. Não existe um ambiente livre de problemas. Se na nossa vida normal já não existe, imagine nesse tipo de ambiente. 4, pense em longo prazo, mas atue no curto prazo. Muitas vezes, você pode até pensar como é que nós vamos resolver o problema em 5 anos. Mas muitas vezes você fala assim, nós temos que resolver o problema agora. Não adianta discutir 5 anos, porque em 5 anos a realidade pode estar muito diferente. E, 5, tire o máximo dos recursos limitados que você tem. Muitas vezes você tem poucos recursos, pouca gente, pouco dinheiro. Você tem que fazer muito com muito é fácil. O duro é fazer muito com pouco. É você, por questões de segurança, por questões financeiras ou por questões de equipe, você não pode ter a quantidade de pessoas que você tem, mas você tem que fazer o trabalho. Então esse é o ambiente que a gente atua, explicando um pouco mais. E eu queria fechar com essa foto, que é uma foto muito especial para mim. Ela tem um erro, mas ela é uma foto muito especial, que ela mostra um pouco o que a gente faz. Essa foto é a construção do Ministério da Eletricidade e Barragens no Sudão do Sul, em Juba, Sudão do Sul, usando dinheiro de doação do governo da Noruega. No lado esquerdo é o Fayaz, gerente desse projeto, do Paquistão. Eu aqui, brasileiro. Isso daqui é o Xiao Shen, da China, que é o engenheiro residente. E o Tairu,
do Níger, aqui, que é o meu vice nesse projeto. Uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço é o Taiwo. É um cara que nasceu no Níger, conseguiu uma bolsa, saiu de casa com 12 anos para tentar uma vida melhor, mudou para o Mali, depois conseguiu uma bolsa da Fulbright para poder estudar no Canadá, estudou no Canadá e aplicou para trabalhar na ONU. Eu contratei ele e ele, próximo passo dele, ele quer voltar de volta para o Níger para retribuir tudo que a vida deu a ele. É um dos caras mais... Espero que um dia ele venha aqui para vocês conhecerem. A única coisa que está errada nessa foto é que está faltando mulher. Está faltando mulher. Eu espero muito que em breve, uma próxima foto que eu coloque, vão ter mulheres aqui, que esse, sem dúvida nenhuma, é uma das principais agendas nossa. Eu tenho participado do programa, vários programas, um programa da DEVEX chamado She Builds, onde eu falei em várias entrevistas, estimulando mulheres, principalmente mulheres nacionais, a mulher afegã para atuar em gerenciamento de projetos no Afeganistão. Isso aqui é o nosso principal objetivo. Aqui tem o meu e-mail e o meu Twitter. Queria mais uma vez agradecer ao PMI pelo convite, dizer que para mim é uma honra, agradecer também a oportunidade de estar falando um pouco sobre o que a gente faz. Infelizmente eu não posso ficar mais, eu pego um voo agora às 13 horas, mas eu queria desejar a vocês um excepcional congresso. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês. Obrigado, gente. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. A comunidade de Desenvolvimento de Projetos de Brasília, o PMDF agradece você ter vindo. E essa brilhante palestra, não é isso? Gostaram? Beleza.